Bem, senhores, vamos lá. Introdução ao estudo dos desastres barra emergências, tá, senhores? Senhores, é importante vocês entenderem, primeiramente, que os incêndios florestais eles estão tipificados no COBRAD, tá? Para quem não sabe, o COBRAD é a Codificação Brasileira de Desastres. Tá, né? Esse fenômeno, senhor, desastres e emergências, qualquer tipo de incidente, tá? Vocês vão perceber com o tempo, quem estuda, que é um fenômeno muito complexo, tá? Não existe uniformidade de conceito, não existe um tipo só de conceito no mundo todo. Então, como é uma ciência, e como toda ciência a gente sabe que ela existem teorias, né? E às vezes os autores eles divergem sobre uma coisa ou outra. Então, isso aqui nada mais é do que uma ciência, então tudo é muito complexo e não é o que é normal, né? O que é normal e não existe uma uniformidade, tá? Ok? Nós temos um direcionamento. Então, pode ser que você vai pegar uma outra literatura em qualquer lugar do mundo, de Portugal, dos Estados Unidos, uma literatura americana, e aí eles têm outros tipos de codificação, tá? Mas para no Brasil, a codificação brasileira de desastres existe e lá ela prevê os incêndios florestais como um desastre, né? O 14131 e o 14132, tá? Qual a diferença de um para o outro, tá? O 14132 ele diz o seguinte, que são incêndios em parques e áreas de proteção ambiental e áreas de preservação permanente nacionais, estadual ou municipais, tá? Então nada mais é. E os incêndios em áreas de não o 14132 são incêndios em áreas não protegidas com reflexo na qualidade do ar. Nada mais é do que o 131, tá? Propagação do fogo sem controle em qualquer tipo de vegetação situada em áreas legalmente protegidas, tá? E o 132 é propagação do fogo sem controle em qualquer tipo de vegetação que não encontre em sob área de proteção legal, acarretando queda da qualidade do ar. Então você já vê aí que já é um pouquinho complexo, né? Já começa por aí, mas existe uma codificação e todos dois são codificados como incêndios florestais. Isso aqui é importante, por exemplo, para quando a Defesa Civil precisar decretar situação de emergência ou mesmo estado de calamidade pública, tá ok? Então, ela precisa enquadrar, fundamentar o parecer estadual ou os pareceres municipais e aí ela vai enquadrar segundo o COBRAD, tá? Para vocês é importante conhecer isso. Você precisa entender o que eu vejo acontecer é que eu particularmente com a minha experiência, com o tempo, eu fui percebendo que não adianta eu chegar aqui e simplesmente trazer os conceitos, as definições, trazer as ferramentas do sistema de comando incidente, se o aluno não sabe nem para que serve o sistema de comando incidente, tá ok? Ele não sabe o que é um incidente, ele não sabe uma emergência, ele não sabe o desastre, tá ok? Ele não sabe qual é a fase que ele está, ele confunde a prevenção com a resposta, tá? A fase de pré-desastre com a resposta. Então, é, com isso eu fui entendendo e fui aplicando nas minhas aulas, tá? Essa metodologia. Eu preciso primeiro situar o aluno para que ele, quando ele esteja num evento, dentro de uma operação, porque se nós vamos ver sistema de comando em operações, nós vamos estudar praticamente duas coisas, senhores: o evento em si, tá? E a operação. Tá? A nossa matéria, a minha disciplina é sistema de comando em operações. Então, eu preciso estudar o evento, tá? Que deu causa à operação. Eu estudo o evento e a operação em si, tá? Às vezes eu tenho a técnica, tá? Conheço as técnicas, mas eu não entendo, não tenho a visão ampla do que é uma operação. Então eu não dou o devido valor à ferramenta, tá ok? Eu sei mergulhar muito bem, mas eu não consigo entender que eu estou dentro de uma operação, de algo mais amplo, tá? Eu conheço todas as técnicas de
de combate a incêndio em vegetação, mas eu preciso entender que eu estou dentro de uma operação. Tá ok, senhores? E aí nós vamos passar por esses caminhos aqui, tá? Então, primeiramente, tá? O que é um desastre, tá? O que é um desastre? Eu tenho aqui alguns conceitos para propor, tá? O primeiro ele vem do Glossário de Defesa Civil, Estudo de Riscos e Medicina do Desastre, tá? Ele diz o seguinte aqui, ó: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais, tá? Não quero que você memorize isso aqui, tá? O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: segundo essa definição aqui, tá? Desastre é um resultado, tá, pessoal? Desastre é um resultado, desastre é um produto, tá? Ele é um resultado, ele é um produto. Ou seja, se ele é um produto, é uma equação, né, senhores? Então você tem uma formulazinha, uma equaçãozinha aqui que ele cospe o resultado. Se ele cospe o resultado, ele tem uma premissa aqui antes. Ele tem alguma coisa aqui, algumas variáveis aqui que vão se somando, multiplicando, alguma coisa aqui que vai cuspir esse resultado. Tá ok? Então ele é um resultado. Isso eu quero que você já tenha na sua mente, tá? Ele impacta um sistema vulnerável, tá? Então, para haver este resultado, a ameaça tem que impactar um sistema vulnerável, tá ok? Tá, senhores? Então, aqui, segundo essa definição, ela é um resultado. Vamos lá. Já segundo a definição da Estratégia Internacional de Redução de Riscos, senhores, e Desastres, desastre é caracterizado por uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, né, que causa perdas humanas e importantes perdas materiais, econômicas ou ambientais, tá? Excedendo as capacidades da comunidade ou sociedade afetada de lidar com a situação, utilizando seu processo de risco. Resulta da combinação de ameaças, condições de vulnerabilidade e insuficiente capacidade ou medidas para reduzir as consequências negativas e potenciais do risco. Tá ok, senhores? Então, também não quero que vocês memorizem isso aqui, mas essa definição aqui, que ela é um pouquinho mais completa, mais complexa, vamos dizer assim, ela é interessante que a gente consegue fazer comparações. Então, por exemplo, ela diz assim que desastre, um evento, uma ameaça impactando um sistema vulnerável, se caracteriza como desastre quando ela causa uma séria interrupção do funcionamento de uma sociedade, tá? Causando perdas humanas e importantes perdas materiais ou econômicas ou ambientais. Tá? Então aqui a gente já começa a fazer comparações. Por exemplo, nós passamos por um grande desastre, né? A pandemia de Covid. Tá? Então, se você fizer um paralelo, você vai perceber que a pandemia se caracteriza por um desastre. Porque o fato da virose, tá? A virose impactando a sociedade, ela causou o quê? Séria interrupção do funcionamento. É isso? Eu acho que é o exemplo mais evidente do que é um desastre, tá, senhores? Então, causa uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade, tá? Ou sociedade, tá? Causando perdas humanas, prejuízos econômicos, ambientais, né? E sociais, tá ok? Excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada a lidar com aquela situação. Então, às vezes precisam de uma ajuda externa, tá ok? Então, para os incêndios florestais, a mesma coisa, essa definição. Tá? Então, você percebe que existem alguns incêndios que alcançam uma magnitude tal que ela causa uma séria interrupção ou funcionamento de uma determinada comunidade, por exemplo, uma comunidade quilombola, uma comunidade que vive da floresta, uma comunidade nativa ali, né? Uma comunidade indígena, por exemplo, pode causar uma séria interrupção daquela comunidade, causando perdas materiais,
econômicas, ambientais, prejuízos, tá? Até mesmo perdas humanas, tá ok, senhores? Então, você já começa a verificar por aí, tá? O desastre, ele é um resultado, tá, senhores? Então, senhores, cada dia mais eu me convenço de que o desastre, ele é um fenômeno social, tá? Algumas literaturas, elas defendem, elas não usam mais o termo desastre natural ou desastre tecnológico, tá? Alguns autores usam o termo desastre socioambiental, tá? Ou desastre sociotécnico, tá? Então tenha esse fator humano, esse fator social, tá? Cada dia mais eu também concordo com essa ideia, tá? O desastre, ele é um fenômeno social. Se não houvesse sociedade, senhores, vários argumentos podem ser colocados para comprovar essa tese, tá, senhores? Vários argumentos. Se não houvesse sociedade, não haveria desastre, tá? Começa logo por aí. Se não houvesse o homem, se não houvesse a, a sociedade, se não houvesse o homem, só haveria a Terra e seus fenômenos naturais, né? A sua dinâmica que é natural. Nós, como raça humana, se for comparado com o tempo que a Terra está aqui, nós somos muito novos, né? E ela chegou até nós chegamos nela, ela chegou até aqui, na verdade, sem precisar da nossa ajuda, sem precisar do nosso auxílio, tá ok? Então, a vida em relação ao restante do tempo do planeta é muito novo, tá? O homem mais novo ainda, que é o animal, que até o momento é o único que consegue racionalizar ou consegue ter percepção, concepção da sua realidade, ou seja, consegue conceituar. Então só existe desastre porque nós conseguimos conceituar, só existe sofrimento porque nós conseguimos conceituar, perceber o sofrimento. Se não houvesse isso, tá? Haveria apenas a Terra e a dinâmica natural dela. Tá ok, senhores? Então, o desastre é um fenômeno social. Por que que isso é importante a gente entender? Porque, senhores, o termo desastre natural ele causa certa acomodação, tá? Ele causa certa acomodação de que se é natural nós não podemos fazer nada, tá? Se é natural nós não podemos fazer nada. Se os incêndios são naturais nós não podemos fazer nada para preveni-los, nada para combatê-los, né? Então é uma dinâmica natural, tá? Mas a gente sabe que existem sim os incêndios naturais, de causas naturais, tá? Inclusive a literatura mostra, alguns estudiosos mostram que é necessário, né, é essencial, é fundamental para a preservação, inclusive de algumas florestas, né, os incêndios, tá? Mas a gente sabe que a maior parte, talvez, tenham uma causa antropológica, né? Tem uma causa social, uma causa causada pelo ser humano de alguma forma, tá ok, senhores? Então, se é uma causada pelo ser humano, se tem uma causa social, nós podemos estudá-lo, tá? E podemos ver quais são os impactos em cima da sociedade, tá ok? E podemos sim combatê-los ou preveni-los, tá ok, senhores? Aqui, senhores, eu vou inverter essa situação. Já que a gente está falando de produtos, né? Nós estamos falando de produtos. Eu já falei para os senhores, já coloquei, expliquei aqui que as emergências ou os desastres, qualquer incidente em si, ao qual nós somos acionados para combater, né? Para enfrentar, para debelar, ele é um produto, confere? Ele é um resultado, tá? E aí quais são as premissas dele, tá? As premissas são a ameaça, tá? O sistema vulnerável, ou as vulnerabilidades e a exposição, tá ok? Então se ele cospe esse produto aqui, ele está em função dessas três variáveis aqui que a gente precisa estudar, tá? Quais são as ameaças?
tá? Por exemplo, quando eu falo de pandemia, quando eu falo de resultado pandemia, porque se a pandemia é um desastre, tá? Ela é um resultado, tá? Qual é a ameaça? Tá? A ameaça é o próprio vírus, tá? O próprio vírus. Mas lembrando que o vírus ele só passa a ser uma ameaça a partir do momento que existe uma vulnerabilidade. Você está vulnerável em relação a ele. Então ele passa a ser uma ameaça, tá ok? Se existe vulnerabilidade, existe ameaça, tá? E você exposto a ela, juntando esses três, vai dar o resultado que é uma virose que foi nós resultou nas consequências que nós conhecemos aí, tá ok? Outro exemplo bem simples aqui são as inundações, tá? Uma inundação, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, se nós formos fazer uma comparação, tá? O rio, por exemplo, Marabá, tá? Um exemplo que eu gosto muito, né? O mais típico aqui do nosso estado, né? Todo mundo conhece as inundações em Marabá, tá? O rio Tocantins, ele está lá há anos, senhores. Ele está lá há anos, tá? Há milhares de anos. Então, ele tem a dinâmica natural dele, ele tem a dinâmica é, natural dele. Então, determinado período do ano ele passa aumentando o nível das águas dele e outro determinado período do ano ele passa diminuindo o nível das águas dele, tá ok? Esse aumento da amplitude do rio, nós chamamos, esse aumento e essa diminuição, nós chamamos de quê? De enchente, tá? Então nós temos a cheia do rio Tocantins, tá? Então ele enche durante determinado período e ele vaza e ele diminui, né? Durante determinado período do ano. Em alguns momentos ele enche de tal forma que ele precisa o que? Extravasar, né? Ele vaza, ele transborda para o que? Para a sua planície de inundação, tá? Planície de inundação também é uma área natural que está ali, tá? Foi formada daquela maneira justamente para receber essas águas do rio e é necessário, várias espécies necessitam de que ocorra esse fenômeno, tá? Então ele vaza, ele transborda para sua planície de inundação, tá? E algumas vezes ele toma conta de toda ela, então ele fica ali mais, né, mais largo, vamos dizer assim. Tá ok, senhores? Ora, senhores, se não houver residência, se não houver necessidade, residência, se não houver impacto nessa planície, aquilo ali é um fenômeno natural, tá? É um fenômeno natural. Se é um fenômeno natural, qual é o nome desse fenômeno natural? É a cheia do rio Tocantins, tá? É a cheia do rio. Esse é o fenômeno natural. Agora, a partir do momento que o ser humano começa a ocupar a planície de inundação, no momento que o rio está baixo, seu nível mais baixo, as pessoas começam a ocupar a planície de inundação por vários motivos, tá? Vulnerabilidade social, venda de terreno, enfim, os motivos aqui sociais que levam as pessoas a ocuparem é outra situação, mas elas ocupam na maioria das vezes de forma o que desordenada, né? De forma não planejada, tá ok, senhores? Então, quando elas ocupam de forma não planejada, no momento que o rio enche, né, processo natural, que ele transborda e ele vai invadir a sua planície e impactar essas residências que tomaram conta da planície, tá? E aí então, ou seja, aquela residência que está vulnerável, aquela sociedade que está vulnerável ao impacto dessas águas, né, elas vão sofrer o que? Perdas, tá? Perdas materiais, né? Sofá, geladeira, né? Sua residência, cama, e em consequente o que? Prejuízos, né? Eles vão sofrer perdas e consequentes prejuízos, tá ok? Então, quando você perde a sua moto, o seu carro por uma inundação,
você teve perdas materiais e os prejuízos econômicos também, porque você perdeu alguma coisa de valor ali para você, tá ok? Então, quando existe essa perda, esse prejuízo, esses danos, tá? É porque a sociedade, o sistema estava vulnerável ao rio. Neste momento que surge a vulnerabilidade, senhores, então o rio passa a ser o que? Uma ameaça. Tá ok, senhores? Olha só. Então, lembra? Antes existia um fenômeno natural chamado cheia, enchente do rio. A partir do momento que você ocupa a planície de inundação, você está se expondo àquilo de maneira o que? Vulnerável, tá? Então o rio passa para você, passa para esse sistema a ser uma ameaça. Então olha só como um depende do outro, tá? A vulnerabilidade, a exposição, a vulnerabilidade é a partir da exposição de forma vulnerável, aquela evento natural passa a ser uma ameaça para a sociedade, tá? E aí, sim, né? Juntando essas três variáveis aqui, você tem o que? O resultado, que é não a enchente, mas a inundação. Então, senhores, o desastre é inundação. Já ouvi, eu já vi pessoas colocar em relatórios, inclusive, que a sociedade foi impactada pela enchente do rio, tá? É usada no dia a dia, enchente e inundação é usada como sinônimos, tá? Mas tecnicamente não são sinônimos. A enchente ele é um processo natural, tá? A inundação ele é o resultado, ele é o desastre. Então ele é um resultado, tá ok? E ele precisa como resultado, ele precisa estar impactar um sistema vulnerável, tá ok, senhores? Vamos supor que essa mesma sociedade ocupasse o leito de inundação ou a planície de inundação dos rios, do rio, né, ocupasse a planície de inundação, mas de forma planejada, né, houvesse ali um projeto de engenharia que quando o rio transbordasse e fosse tomar conta da sua planície, não impactasse a sociedade, não impactasse aquelas pessoas que estão morando lá, não causassem danos àquelas pessoas, não causassem prejuízos econômicos àquelas pessoas. Haveria o resultado? Não, não haveria o resultado. Por quê? Porque aquele sistema não estaria vulnerável. Então, estaria exposto, tudo bem, mas não estaria o quê? Vulnerável, né? Não estaria vulnerável. Se não estaria vulnerável, o rio não seria uma ameaça para aquela sociedade. Então, você não tem o resultado, tá? Você não tem o resultado de inundação. Você não tem impacto, tá ok? Olha, pessoal, então, deste exemplo, você já percebe realmente que você já começa a meditar e verificar que realmente tem fundamento acreditar que os desastres, em sua maioria, são sociais, né? Socioambientais, tá? Então, o termo desastre natural, ele causa uma acomodação, tá? A pessoa cruza os braços e diz, não, foi porque Deus quis, né? Foi porque Deus quis que fosse assim, que acontecesse dessa maneira, tá? E não é isso. Nós nos colocamos, nos expomos às ameaças de forma vulnerável, tá? E aí essas ameaças, esses fenômenos naturais passam a ser uma ameaça para a gente porque a gente está exposto a ele de uma forma vulnerável, tá ok, senhores? Então, se existem essas três situações aqui, senhores, é importante que nós estudemos, tá? Então, é importante que nós estudemos a ameaça, tá? No caso da virose, é importante você conhecer o vírus, como é que ele funciona, né? Então existe a medicina e os cientistas que vão conhecer a ameaça, vão estudar a ameaça, tá? Então eles vão conhecer o vírus, como funciona, o RNA dele, o DNA dele, enfim, papá,
para ver como é que essa ameaça funciona, para ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa que combata essa ameaça, tá? Assim também como geólogos, engenheiros, existem cientistas, pessoas que vão estudar o rio, né? Estudam a dinâmica do rio, geógrafos, geólogos, né? É, pessoal aí da oceanografia, né, que estuda os oceanos, tá? Eu não sei se o estudo dele se abrange apenas ao oceano ou se abrange o rio também, né? Isso aí é da área deles, mas existem, enfim, pessoas que vão estudar esse tipo de ameaça, assim como existem pessoas que vão estudar o terremoto, né, os tremores, os sismos, né? Assim como existem pessoas que vão estudar várias outras, no caso do incêndio florestal, existem as pessoas, os cientistas que estudam como a floresta, né, os biólogos, os engenheiros florestais, como a floresta se comporta. Tá ok, senhores? Então, esse é o estudo da ameaça. E também existe o estudo da vulnerabilidade. Tá? O estudo da vulnerabilidade, no caso do desastre, está muito mais ligado à sociedade, tá, senhores? Então, é muito comum você pegar literatura, por exemplo, de sociólogos, né? Sociólogos, né? Pessoal que é da área de assistência social também, que estudam as mazelas humanas. Psicologia também é uma área que tem muita literatura sobre desastre, tá? Porque são áreas que estudam a parte de vulnerabilidade, que estudam a sociedade, o que deixa a sociedade vulnerável a determinado tipo de ameaça, tá? Seja violência social, tá? Seja vulnerabilidade econômica, existe inclusive é, o conceito de vulnerabilidade global, né? Qual é a vulnerabilidade global? São as diversas vulnerabilidades sociais, tá? Econômica, né? Vulnerabilidade estrutural, tá? Vulnerabilidade financeira, tá? Educacional, tá? Então, tudo isso contribui para a vulnerabilidade global do sistema, tá ok, senhores? Então, existem as ciências que discutem sobre isso, tá ok? O que vai fazer as pessoas se tornarem também expostas a esse tipo de vulnerabilidade e de ameaça, tá? A exposição a esse tipo de situação. Ok, senhores? Então, eu espero, senhores, que a gente não se confunda mais com isso, tá, senhores? Isso aqui serve para todas as nossas operações, senhores. Todas as nossas operações, seja de incêndio florestal, incêndio urbano, salvamento aquático, tá? Eu preciso, para que eu possa planejar tanto as minhas ações preventivas quanto as ações responsivas, tá? Eu preciso conhecer essas três peças aqui, né? Esses três personagens aqui, tá? Que vão resultar nas minhas emergências, tá? Então, a ciência de proteção contra incêndio e emergência, ele passa por essas três personagens aqui, tá? Eu preciso conhecer o incêndio, tá? Eu preciso conhecer o que deixa as estruturas, por exemplo, ou a sociedade vulnerável a esse incêndio, tá? E o que faz eles estarem expostos a esse tipo de situação, tá? Então eu preciso estudar isso aqui. Então, isso aqui é importante, eu faço questão de passar, porque se você vai planejar a sua operação, se você vai para uma operação de combate a incêndio florestal e é uma operação que ela demanda muito recurso, tá? Ela demanda tempo, ela demanda homens, ela demanda material, ela demanda você às vezes vencer uma grande distância territorial, ou seja, ela demanda tempo e esforço para aquilo. Então é o tipo de operação que ela precisa ser bem planejada, tá? E se você não conhece essas vulnerabilidades aqui, se você não conhece esses fatores aqui, você não vai conseguir planejar, tá? Você não vai conseguir planejar. Não adianta nada você botar uma mochila intercostal uma mochila na costa lá, né? E partir andar 10, 15, 20 quilômetros, chegar lá e apagar fogo, pegar lá
abafador e começar a apagar o fogo na tora, né? Não adianta, você tem que planejar, tá? Você tem que planejar. Então você precisa saber que um incêndio florestal também ele é resultado disso, tá? É resultado do que? Do fogo, tá? Do sistema vulnerável, que no caso é uma vegetação, né? Uma sociedade vulnerável exposta à ameaça que é, no caso, o fogo, tá ok, senhores? Inclusive, senhores, até mesmo para você estabelecer critérios. Às vezes você sabe que existem vários incêndios, vários focos de incêndio, tá? E aí, qual é o que você vai isso inclusive pulverizado no estado, né? E aí no seu planejamento, qual é o que você vai priorizar, tá? Qual é o que você vai priorizar? Você vai priorizar aquele foco de incêndio que está lá dentro do mato, lá dentro da floresta fechada, lá talvez não causando um risco iminente a uma determinada sociedade, ou você vai priorizar aqueles focos que estão mais próximos à sociedade, tá? Porque você já sabe que o que vai causar, o que vai trazer resultados, né, o que vai causar danos e prejuízos para aquela sociedade ali, é o fato dela estar exposta ao fogo, tá? Ao fato dela estar exposta ao fogo. Então, qual é a diferença de um incêndio, tá? Nós temos aqui vários, né? Mas eu posso nomear aqui, por exemplo, um incêndio, uma queima controlada, tá? Uma queima controlada não é um incêndio florestal, vocês vão estudar isso no curso de vocês, tá? Mas existe a queima, existe o incêndio, tá? E existem os incêndios ou não posso chamar de queima, mas os incêndios naturais, tá? Então, o incêndio natural, assim como o rio, ele existe há milhares de anos. Ele está aí na natureza, faz parte, como eu falei anteriormente, faz parte da dinâmica da Terra. Tá? Inclusive, são essenciais para a sobrevivência de determinado tipo de floresta, tá ok? Para a permanência de determinado tipo de floresta. Tá? E aí, qual é o que você vai, como você vai categorizar isso? Como você vai ter essa noção do que é realmente um incêndio florestal? Você não está aí, a Operação Fênix, ela não é estruturada, não é planejada para combater incêndios naturais. Ela não é planejada para combater queima controlada. Ela é planejada para combater incêndios florestais, ou seja, resultado. Tá? E para ser um incêndio florestal, ele precisa estar impactando o quê? Uma sociedade, um sistema vulnerável, e ela precisa estar ameaçando essa sociedade que está exposta a este incêndio. Beleza, pessoal? Tá ok? Tá? O que é hoje difícil é você, claro, é muito difícil você distinguir o que é um incêndio natural para um incêndio florestal, tá? Por isso que a gente dá atenção para todos, tá? E aí a gente vai priorizar aqueles que estão ameaçando determinada sociedade ou comunidade. É esses que nós vamos priorizar, tá? Vamos lá. Olha, aqui nós já precisamos explanar também a fase, tá? Se a gente já conhece, já sabe que esse incêndio ele é um resultado, que os incêndios florestais são resultado, tá? Eu preciso saber em que fase eu estou, tá? O ciclo de gestão de risco, senhores, ele tem basicamente, né, dois tempos, tá? Existem autores que falam sobre mais tempos aí, tá? Mais tempos aí, mas existem em literatura, vocês vão ver, né, o tempo pré-desastre, o tempo do desastre, da ocorrência ou da crise, e o tempo do pós, né, do pós-desastre, tá? Mas aqui para nós, para a gente começar o nosso estudo, tá? A gente vai considerar dois, tá? Que é o pré-desastre, aqui divide, ó, divide. Então, tudo que está para cá para cima é pré-desastre, tá? Ou pré-emergência, tá? E tudo que está para baixo aqui é pós-emergência, tá? Quando a gente está falando de pré-emergência, a gente está falando somente de risco, tá? Gestão de risco. Senhores, risco, o que é risco? O conceito básico de risco. Você vai pegar lá e estudar o conceito de risco, você vai ler um monte de coisa. Senhores, risco
nada mais é do que possibilidade, tá? Qual é a probabilidade, né? Quando eu jogo um dado, estou brincando aqui, pego um dado, jogo lá o dado, qual a possibilidade de cair o número 2, né? É 1 em 6, né? Isso, ou seja, qual é o risco de cair o número 2? É 1 em 6, tá? Então, toda vez que eu estou falando de risco, eu estou falando de probabilidade, tá? Então, quando eu estou falando de risco de incêndio, risco de afogamento, risco de acidentes com animais marinhos, risco de acidentes automobilísticos, eu estou falando de probabilidade, possibilidade daquilo vir a ocorrer, tá? Então, quando eu falo de gestão de risco, eu estou fazendo é, a, a gestão ou estudo da possibilidade daquilo vir a ocorrer, tá? De determinada ameaça impactar um sistema vulnerável e aquilo resultar em um desastre. Tá ok, senhores? Quando eu falo de gestão de desastre, agora aquilo que era risco, ele se concretizou, se materializou, tá, senhores? Ele se materializou. Então eu já não falo mais de gestão de risco, e sim, eu esqueço a gestão de risco e faço o gerenciamento de desastre, tá? Isso aqui, senhores, é muito importante porque eu vejo é, 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 muita gente se atrapalhando nesses conceitos e se atrapalhando nesse tempo aí. Por exemplo, eu já vi muita gente não conseguir construir um plano de contingência porque eles vão se atrapalhando nos conceitos. Tá? Então, quando você faz um plano de contingência, senhores, o plano de contingência ele visa uma resposta ao desastre, tá? O plano de contingência ele é construído aqui na fase de risco, tá? Isso é lógico, né? Ele é construído na fase de risco, ou seja, para mim construir um plano de contingência, eu preciso saber o seguinte, olha, qual o risco de ter um incêndio florestal na minha cidade? Qual o risco, né? Qual a possibilidade da nossa cidade ser impactada por um incêndio pelos mares ou pelos danos e prejuízos causados por um incêndio florestal? É a primeira pergunta. Então, eu estou falando qual a possibilidade. A partir do momento que eu faço o estudo dessa possibilidade, faço o levantamento dessa possibilidade e categorizo esses riscos, né? Se existe esse risco, por menor que seja, então eu vou idealizar um plano de contingência, um plano de resposta àquela situação se vier a ocorrer. Tá ok? Ele é construído no pré-desastre, tá? Mas ele tem a visão na resposta. Ele deve ser construído na resposta, ou seja, naquela velha pergunta: se acontecer isso, faça aquilo. Quem vai fazer? Tá? Se acontecer aquilo, faça isso e quem vai fazer? Isso já é a construção de um plano de contingência. Um plano de contingência, a partir do momento que eu pergunto, cara, se houver um incêndio na nossa cidade, o que nós vamos fazer? Tá? Aqui já começa um planejamento de contingência, tá? Mas para eu construir esse planejamento, eu preciso conhecer a minha cidade, mapear as áreas vulneráveis, não é isso? Mapear as áreas vulneráveis, mapear as áreas que possam estar expostas àquele determinado incêndio, mapear as vulnerabilidades, tá ok? Para que eu possa categorizá-la, conhecer essas vulnerabilidades, tá? E sim planejar as ações que serão tomadas caso aquele risco se concretize. Então, o plano de contingência virará o que? Um plano de ação, tá? Ele só é chamado, um plano de contingência, senhores, é a mesma coisa que um plano de ação. Ele só é chamado de contingência por quê? Porque ele está visando o futuro. Ele é construído aqui no pré-desastre, mas de olho ali na concretização, no futuro que pode se concretizar. Ou seja, no gerenciamento de desastre. Tá? Então, com isso eu vejo o pessoal sentar e no plano de contingência o cara colocar medidas de prevenção. Tá aqui, ó, medidas de prevenção. E aí o cara começa a se atrapalhar e o plano começa a ficar gigante. Tá ok, senhores? Tá errado. O cara não consegue.
o plano de contingência ele vai virar um plano de ação. Então, o que tem que ser colocado no plano de contingência são as medidas de ações de resposta. Tá? Se acontecer isso, faça aquilo, quem vai fazer? Se acontecer aquilo, faça isso, quem vai fazer? Tá ok? Então, dentro de um plano de contingência, você coloca as medidas de ação de resposta, tá? O plano de prevenção existe? Existe, mas ele é um plano de gestão de risco, tá? Por exemplo, um plano de segurança de barragem. O plano emergencial de segurança de barragem, ele contém dois planos. Ele contém um plano de gestão de risco e ele contém um plano de gestão de desastre. Tá? Então, se você pegar um plano de segurança de barragem, você vai ver lá as medidas, né, as ações preventivas. Tá? As ações preventivas, que então, são todas as ações que visam o quê? Mitigar ou prevenir que aquela situação se concretize, que o risco se concretize, tá? Então você vai ter lá esses capítulos dentro de um plano de emergência e barragem, tá? Que você vai ver essas medidas lá que visam o quê? A prevenção ou a mitigação, ou seja, visam evitar que o risco se concretize. Mas você também vai ter o PAI, Plano de Ação Emergencial, lá dentro, que é um outro capítulo, que é como se fosse o quê? Um plano de gestão de desastre. Sim, se o risco se concretizar, se aquilo que era possibilidade se concretizou, se materializou, como nós vamos responder? Tá ok? Então, por isso que é importante. Se você vai planejar sua operação, Operação Fênix, né? Você não pode confundir um com o outro, senhores. Por isso, eu particularmente, se me perguntarem, eu digo o seguinte: a Operação Fênix é um plano de resposta, tá? A Operação Fênix é um plano de resposta, tá? A corporação ela tem que ter um planejamento de gestão de riscos para incêndios florestais. O que é que nós estamos fazendo durante o ano todo para mitigar ou prevenir que esses incêndios ocorram, ou pelo menos, como diz, prevenir é difícil, né? Prevenir dentro do estado, né, que um incêndio ocorra, incêndio florestal, mas pelo menos mitigar, ou seja, diminuir a incidência deles. Tá? Então nós precisamos ter um plano de gestão de risco, tá? E isso geralmente são medidas que passam pelo ano todo, né, educacionais, tá? Enfim, o pessoal da área aí, eles devem ter muitas ideias a respeito disso, tá ok? Mas eu não devo confundir a Operação Fênix com uma operação preventiva, tá? Ela não é uma operação preventiva, tá? Os brigadistas, né, nossos militares, quando eles vão para determinada área, eles estão lá acampados, mas esperando já que já estão preparados para as ações de resposta. Eles estão preparados para as ações de resposta. Tá ok, senhores? Eles ficam baseados em algum lugar, vocês vão ficar baseados em algum lugar, tá? Esperando o quê? Serem acionados, tá? Serem acionados. E aí vocês vão que responder, tá? Vocês vão para a área debelar o incêndio, tá? Ou seja, aquilo que era risco se concretizou, tá ok, senhores? Então, você estruturar uma operação Fênix, pegar, sei lá, 100, 200 homens lá, 50 que seja, quantos forem, e pulverizar no estado, achando que aquilo é uma medida preventiva, tá? Está equivocado. Está equivocado. Tá ok, senhores? Está equivocado. A Operação Fênix, inclusive, ela poderia se estender, não é isso? Você poderia dizer, olha, a Operação Fênix, a partir de determinado ano, ela abrange todo o ciclo de gestão de risco e desastre. Tá? Então, a Operação Fênix ela tem as ações preventivas e as ações responsivas, tá? Mas as ações preventivas elas são o ano todo. Então, você pode pegar os especialistas e eles apresentarem projeto para você trabalhar o ano todo
através da educação, através de ir nas escolas, né? Medidas de queima controlada nas propriedades, enfim, uma série de legislação, tá? Legislação, fazer com que as pessoas que estão queimando aí de forma descontrolada se enquadrem, né? Isso tudo são projetos de ações, né? Projetos de ações de prevenção, tá ok, senhores? Tá? E também ela tem a parte o que de resposta, né, de gerenciamento de desastre, que é aquilo que a gente é mais acostumado a vivenciar, tá? Quando você junta as brigadas, pulveriza no estado, manda o pessoal com material adequado para debelar determinados incêndios, tá, senhores? O que eu quero deixar claro aqui, senhores, é para que a gente não confunda o que é uma medida de gestão de risco e o que é uma medida de gerenciamento de desastre, porque senão a gente não consegue planejar. Quando você começa a escrever, você vai começar a se atrapalhar, porque você mistura as medidas preventivas com as medidas de resposta. Tá ok? O seu plano não sai e acaba parando. Ninguém anda para lugar nenhum. Tá, senhores? Então, com base nisso, tá? Eu sei que é meio complexo, né? Sei, talvez muitos dos senhores estejam vendo isso pela primeira vez, tá? Mas a ideia é essa. A ideia é não esgotar, como eu falei, isso é uma ciência, tá? A ideia é não esgotar a discussão, não tem como, tá? Defesa civil, as ciências sindínicas, né, que são as ciências que estudam as emergências e os desastres, elas são gigantes, né? Elas conversam com várias outras ciências. Já falou aqui de geologia, de psicologia, de medicina, tá? Então, elas conversam com várias outras ciências. Então, não tem como a gente esgotar em uma simples discussão, em alguns minutos que nós estamos tendo aqui. Mas sempre a minha ideia é deixar ali a interrogação, é provocar os senhores, tá ok? E aí a estratégia internacional de redução de risco de desastres, senhores, ela define gestão de emergência e desastres da seguinte maneira, olha, gestão de emergências ou gestão de desastres é nada mais do que a organização e gestão de recursos e responsabilidades, tá? Para o manejo de todos os aspectos das emergências, em particular a preparação, a resposta e a reabilitação. Tá? A gestão de emergência inclui planos, estruturas e acordos que permitam comprometer os esforços do governo, de entidades voluntárias e privadas, de uma maneira coordenada e compreensiva para responder a todas as necessidades associadas com uma emergência. Então, senhores, você já percebe por este conceito aqui que ele é muito. As emergências, os desastres podem envolver várias agências, tá? Do governo, voluntárias e empresas privadas, tá? Então, se ele abrange várias agências, tá? Ele precisa de o quê? De uma organização, tá? Organização e gestão de recursos, tá? E responsabilidade. Aí entra o sistema de comando e operações, tá, senhores? Aí vai entrar o sistema de comando e operações. Então perceba que eu não cheguei aqui para você e definir, olha, sistema de comando e operações é uma ferramenta gerencial, sistêmica, para todas as ocorrências de todo tamanho e natureza e não sei o quê. Não é só assim. Não posso chegar aqui. O sistema de comando e operações ele é uma ferramenta para gerenciar emergência, para gerenciar desastre. Então, eu preciso fazer com que você, primeiramente, entenda o que é uma emergência, o que é um desastre, quais são as fases que você está, para que você consiga o quê? Planejar, e aí sim você usa os princípios do sistema de comando e operações para planejar a sua operação e organizar ela. Beleza? Tá ok, senhores? Então, esse primeiro vídeo vai ficar por aqui. Agora, no próximo vídeo, nós vamos entrar na ferramenta em si. Tá ok, senhores? Até mais. Até o próximo vídeo.